Meu Deus, tá muito barato investir em fundo imobiliário. Como assim? Você não sabe disso? Você não sabe que a gente está vivendo o melhor momento para você investir em fundo imobiliário? Fica até o final desse vídeo que você vai entender do porquê que a gente está vivendo o melhor momento para você entrar em renda variável. Vamos pro vídeo. Antes de mais nada, ajuda a gente aqui do Ricalizando a fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas e manda para aquele seu amigo que sonha em entrar no mundo da renda variável e fala para ele que a gente está vivendo o melhor momento para ele fazer isso. Os fundos imobiliários, eles são um tipo de investimento que nós, investidores, pessoas físicas, temos para nos expor ao setor imobiliário. Você não entende muito bem como funcionam os investimentos em fundos imobiliários? Eu vou estar deixando um card aqui que lá eu explico tudo sobre fundos imobiliários. Mas passando por cima, o investir em fundos imobiliários funciona o seguinte: você realmente investe em um imóvel físico, e esse imóvel vai te pagar aluguéis mensais. O imóvel ele pode se valorizar ou se desvalorizar, e o melhor, você pode fazer esse investimento com menos de R$100. Vale lembrar também que o aluguel fornecido pelos fundos imobiliários, por serem aqueles prédios de alto padrões, shoppings, salas comerciais, esses aluguéis eles são maiores do que se você comprasse um imóvel físico e colocasse ele para alugar. E você não tem aquela chatura de ir lá ter que cobrar um inquilino, porque nos fundos imobiliários os proventos eles simplesmente caem na sua conta da corretora. E você tem profissionais competentes e profissionais que já fazem esse trabalho burocrático todo para você. O melhor de tudo isso é que eles são isentos de imposto de renda, coisa que no imóvel físico você não tem essa vantagem. Mas você deve estar se perguntando por que o Fábio falou que está muito barato investir em fundo imobiliário. Toda a nossa economia ela gira em torno de uma taxa básica de juros e a gente chama ela de taxa Selic. A taxa Selic ela serve de base para qualquer outra taxa que o mercado vai cobrar, seja prédio, seja casa, seja algum empreendimento, seja algum financiamento que você for fazer. A taxa que a pessoa vai pegar de base para cobrar os seus juros vai ser a taxa Selic. No caso, quando eu falo pessoa, o setor imobiliário vai ser uma instituição financeira. E foi o que aconteceu na pandemia. A economia ela precisava ser estimulada de alguma forma, e uma das políticas monetárias que o Banco Central tem é subir ou descer essa taxa Selic. E foi isso que ele fez em novembro de 2020. A nossa taxa de juros ela chegou a um patamar de 2%. E o que aconteceu? Muitas pessoas pegando dinheiro emprestado para fazer negócios, gerar emprego, ter poder de compra, que é muito mais fácil você pegar um empréstimo com os juros baixos, porque é mais fácil de você pagar esses juros ao longo do tempo. Aconteceu o óbvio, com muitas pessoas pegando dinheiro emprestado, muitas pessoas querendo comprar outras coisas, bem materiais, acabou gerando muita demanda e pouca oferta, e ocasionou um negócio chamado inflação. E como você percebeu, uma das políticas monetárias que o Banco Central tem para controlar a inflação é subir a taxa Selic, para que as pessoas parem de pegar dinheiro emprestado e fazer a economia entrar em um processo chamado processo de recessão. De forma mais fácil para você entender, ele aumenta a taxa Selic para dar uma acalmada em toda a economia e assim poder controlar a inflação que está descontrolada. E a gente tem um lado positivo e um lado negativo com a Selic alta. O lado negativo é o que a gente tinha falado, o país ele vai entrar em um processo de recessão, ou seja, ele vai parar de se desenvolver e a gente não vai ter evolução. E o lado positivo da Selic alta é que os títulos de renda fixa eles começam a pagar muito bem. E o que as pessoas pensam? Por que eu vou correr risco na renda variável, sendo que a renda fixa ela está me proporcionando uma rentabilidade muito boa e eu nem preciso correr tanto risco assim? E como os fundos imobiliários eles também são uma forma de renda variável, acontece que a migração da renda variável para a renda fixa, as cotas da renda variável, ou seja, ações e fundos imobiliários, acabam se desvalorizando. E o setor imobiliário sofre ainda mais com a alta dos juros, porque todo empreendimento que é feito no setor imobiliário, ele é feito na base do crédito. Só para você ter uma ideia, para construir um prédio de classe média, se gasta mais ou menos entre 200 e 300 milhões de reais. É muito difícil alguém aqui no Brasil ter esse dinheiro à vista para montar aquele prédio na hora. E o que as construtoras imobiliárias fazem? Ele pega esse dinheiro emprestado com uma instituição financeira e vai pagar aqueles juros daquele empréstimo que ele acabou de fazer, e se os juros estiverem
muito altos, o valor do prédio ele ainda vai ficar mais caro. O investidor sabendo de tudo isso, sabendo que o setor imobiliário ele sofre ainda mais com a alta da Selic, ele sai da renda variável e ele migra para a renda fixa. E é justamente esse momento que nós estamos vivendo. A gente está vendo uma migração dos investidores saindo da bolsa de valores e indo para renda fixa. E acontece que as cotas de ações e fundos imobiliários estão se desvalorizando. E é aí que surge a grande oportunidade, porque você vai comprar os fundos imobiliários na promoção. Porque uma hora a Selic ela vai abaixar para o país entrar em um processo de desenvolvimento da economia. E as pessoas que estavam na renda fixa, porque a renda fixa realmente estava pagando muito bem, elas vão voltar para a bolsa de valores, fazendo com que as ações e os fundos imobiliários comecem a se valorizar. E é aí que você vai ganhar muito dinheiro. Mas a vantagem dos fundos imobiliários é a seguinte: mesmo com a Selic alta ou a Selic baixa, o principal provento que vem dos fundos imobiliários é dos aluguéis. E mesmo com a Selic alta ou baixa, as pessoas que estão alugando aquelas salas comerciais ou aqueles shoppings, ela ainda vai ter que pagar o aluguel dela de qualquer jeito. Então, mesmo se a cota do fundo imobiliário tiver R$100 ou R$80, você vai receber o mesmo provento. Então é muito melhor você comprar um fundo imobiliário com desconto, porque você vai poder investir menos e ganhar a mesma coisa, ou você vai poder investir mais para ganhar um pouco mais. O fundo imobiliário da Mogno, por exemplo, ele está com preço sobre valor patrimonial de 0,79. Isso significa que você vai comprar um bom fundo imobiliário, lembrando que isso aqui não é uma recomendação, mas como ele é um fundo de fundo que já tem um histórico muito longo, nas minhas análises ele realmente é um fundo bom que vem pagando com constância os seus proventos. Significa que você vai comprar esse fundo imobiliário com 21% de desconto. É claro que tem outras métricas para você analisar um fundo imobiliário, não é só você simplesmente olhar o seu preço sobre o valor patrimonial e achar que ele está com desconto. Tem outras métricas, mas isso é apenas para você ter uma base. Me fala aqui nos comentários se ficou claro do porquê que esse é o melhor momento para você investir em fundos imobiliários. Me fala também qual técnica que você está usando para comprar os fundos imobiliários e qual que você acha que é o fundo imobiliário mais barato que a gente tem hoje no mercado. Sem mais delongas, meu nome é Fábio Júnior e esse é o Ricalizando. Até o nosso próximo vídeo e tchau!